Olá pessoal, tudo bem? Bora, vamos fazer mais um vídeo? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar com versores. O que é um versor? Tá? No vídeo anterior eu mostrei para vocês o que é um vetor. Tá? Então, o que são vetores? Pessoal, são segmentos de reta orientados. Tá? Então, esse vetor, com ele, a gente representa uma grandeza física vetorial. Tá? Então, a força é uma grandeza física vetorial, velocidade, quantidade de movimento, deslocamento, aceleração e outras unidades e outras grandezas. Então, o que acontece? A gente trabalha com a grandeza vetorial, a gente representa ela através de um vetor, que é uma setinha orientada. Tá? Agora, raciocina comigo, pessoal. Depois desse módulo de vetor, depois dessa aula de vetores, eu vou passar para vocês agora quem são os versores. O que é um versor? É um vetor unitário. E ele vai representar a direção e o sentido de um determinado eixo. Igual lá na matemática, por exemplo, a gente tem o plano cartesiano. Então, a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y. E temos também o eixo Z, que é a terceira dimensão, que ficaria aqui. Então, o que acontece? A gente adota esses versores como sendo vetores unitários, tá? A letra, pessoal, não importa. Eu vou representar esses versores por qualquer letra. As duas mais utilizadas, você vai representar para mim pela letra I e pela letra J. Mas isso não vem ao caso. E quando eu coloquei aqui que ele é um vetor unitário, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um quadriculado aqui na lousa, eu tenho o versor I, que indica para mim o sentido positivo para a direita, é lá no eixo X, onde eu tenho sentido positivo para a direita, e eu tenho o versor J, que representa o eixo Y, onde ele indica para mim para cima o sentido positivo. Ou seja, qualquer vetor aqui que correr para a direita na horizontal, ele segue o versor I, então você considera positivo. Se ele corre em relação à horizontal para a esquerda, aí você representa como negativo. Em relação à vertical, é o versor J. Para cima, qualquer vetor aqui que correr para cima, você representa o lado positivo. Qualquer vetor aqui que tem um deslocamento na vertical para baixo, então vai para o lado negativo. Eu vou dar um exemplo aqui, é bem simplesinho. Mas o que é um versor? É um vetor unitário que ele vai seguir um determinado eixo. Ele vai ter a mesma orientação de um determinado eixo. Por exemplo, na horizontal X e na vertical aqui Y. Então, o versor I representa para mim o eixo X. O versor J representa para mim o eixo Y. E o que eu fiz aqui nesse quadriculado? Eu desenhei para você 4 vetores. É como se fosse uma caixinha, uma carteira aqui da sala de aula, e ao mesmo tempo ela recebe a ação dessas 4 forças. 1, 2, 3, 4. Para onde que essa carteira vai? Então a gente vai determinar a resultante trabalhando com os versores. Então lá numa prova aberta, por exemplo, numa letra A, ele pede para você assim: represente a expressão de cada um desses vetores. Eu tenho vetor 1, vetor 2, vetor 3 e vetor 4. Obedecendo os versores que eu tenho lá em cima, como fica a expressão de cada um? Bem simples. Se eu tenho aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com o vetor 1, certo? Aqui eu tenho a força 1. Olha como que eu faço. Aqui eu tenho o pezinho desse vetor. Nesse canto eu tenho a cabecinha do mesmo vetor. Vamos raciocinar comigo. Em relação ao eixo X aqui, ó, quanto que esse
vetor se deslocou aqui para a direita. Então, essa força F1, em relação ao eixo X, que é o eixo da horizontal, ele pende para a direita. Se ele pende para a direita, ele foi no sentido positivo, porque o versor I está apontando para a direita, eixo X. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, até chegar na reta da cabecinha dele. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ó, até chegar na reta da cabecinha dele. Como foi para a direita, acompanhou o versor, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho mais 5i. O i representa para mim o vetor unitário. Quantas unidades eu tenho aqui para a direita? 5 versores i. Então, eu tenho aqui em relação a F1, para a direita ele corre 5 unidades. E em relação à vertical, ele sobe ou ele desceu? Se você analisar, como ele veio nessa diagonal, ele subiu a 1, 2, 3 unidades, até chegar lá na cabeça, na reta da cabecinha dele. Então, como ele subiu e ele obedeceu o versor, então também é positivo, mas, só que aqui é o J, ó, 3J. Então, o que eu achei aqui? Eu achei a expressão para o vetor 1. Eu achei a expressão para a força F1, onde eu tenho mais 5i mais 3j. Assim eu vou fazer a mesma coisa para o restante. Então, eu faço aqui F2 é igual, vamos agora no F2. Aqui eu tenho o pezinho dele e aqui eu tenho a cabecinha dele. Em relação à horizontal, quantas unidades que ele veio para a direita? Ó, ele veio 3 unidades para a direita em relação à horizontal. Então, aqui eu tenho mais 3i, certo? Por que mais? Porque o versor I, ó, ele está apontando também para a direita. Aí eu tenho, em relação à vertical aqui eu tenho o pé dele, aqui eu tenho a cabecinha. Do pé até a cabeça, você percebe que ele desce 2 unidades. E se ele desce 2 unidades, e o sentido positivo é para cima, então você coloca menos 2j. Então, aqui eu tenho a expressão para o F2. Agora, a gente vai para o F3. Quando eu chego lá no F3, o pezinho dele está aqui e a cabecinha dele está aqui, ó. Em relação à horizontal, o pé aqui e a cabeça aqui, se o pé está aqui, ele não veio para a direita, mas ele foi para a esquerda, ó. Quantas unidades ele foi para a esquerda? 3. E para a esquerda é contra o sentido do versor da horizontal, que é o I. Então, aqui eu tenho menos 3i, sempre colocando a setinha em cima da letra, que é o que representa a quantidade de unidades que eu tenho para aquele versor. Agora, se eu tenho o versor 3, do pezinho à cabeça, você vai perceber que ele não sobe, ele desce 1 unidade, ó. Então, em relação do pé à cabeça, ele desce em relação à vertical. Então, se ele desce, ele vai contra o versor J. Então, também é negativo. Menos 1J. Eu tenho aí a expressão para o vetor 3. E para a gente finalizar a expressão de cada um, a gente vai para o vetor 4. O vetor 4, aqui eu tenho a cabecinha. E aqui, aqui eu tenho o pezinho e aqui a cabecinha. Se você analisar bem, o vetor 4, ele não pendeu para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, em relação à horizontal, ele não foi para lá e nem para cá. Então, em relação à horizontal, não tem.
não tem necessidade de você representar quando for zero. Mas eu vou deixar aqui, só para ficar bem claro. Então, em relação à horizontal é zero. Ou seja, em relação à horizontal, ele não pendeu para a direita e nem para a esquerda. Tá? Então, é zero. Em relação à vertical, você percebe que ele sobe, ó, 3 unidades. Então, eu tenho mais 3J. Aqui, como é zero, não teria nem necessidade de colocar. Então, para o vetor F4, ficaria só mais 3J. Mas deixa aí para representação. Então, numa possível letra A de um determinado exercício, ele pode pedir para você representar a expressão de cada um dos vetores obedecendo os versores. Tá? Então, aqui eu tenho a expressão de cada um. E se além da expressão de cada um, ele pede numa possível letra B para você determinar a expressão resultante. Bem simples. A expressão resultante, que seria para a força resultante, tá? Eu vou fazer mais abaixo aqui, pessoal. Fica melhor. A expressão resultante, que seria para a força resultante, você vai somar todos que você tem com os is e todos que você tem com o j. Então, olhando aqui, eu tenho 5 mais 3, 8. 8 menos 3, 5. E o zero não muda nada. Então, eu tenho 5 com 3, 8. Menos 3, 5. Mais 0, 5. Então, eu tenho aqui 5i positivo para a expressão resultante, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa para o J. Aí para o J eu tenho mais 3, menos 2 dá mais 1, menos 1, 0, mais 3 é o que sobra. Então, mais 3J. Então, aqui eu tenho a expressão resultante. E como que eu representaria isso daqui em versores? Em relação ao eixo horizontal, eu tenho 5. Como é 5 positivo, então eu teria 5 para a direita. Jogando aqui na lousa, eu tenho 5 unidades para a direita. Certo? Então aqui eu tenho 5i. E na vertical, que é o J, eu tenho mais 3. Se é mais, é para cima, ó. Então, 3 unidades para cima. Então, aqui eu tenho o 3J. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E toda vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, eu utilizo o teorema de Pitágoras. Para onde que vai essa caixinha? Se eu pego a regra do paralelogramo, certo? Da cabeça desse vetor, eu solto um pontilhado paralelo a esse. Da cabeça desse vetor, eu solto um pontilhado paralelo ao outro. Então, eu tenho aqui a direção e o sentido para onde vai essa caixinha. Aqui eu tenho a força resultante. E quanto vale essa força resultante? Eu já falei para vocês no outro vídeo que toda vez que a gente tem um ângulo de 90 graus, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho um vetor, um cateto, que vale 5 e o outro cateto que vale 3. Então, quando eu jogo no teorema de Pitágoras, FR ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, eu tenho FR ao quadrado, 5 ao quadrado é igual a 25. 3 ao quadrado é igual a 9.
Então, se eu tenho aqui 25 com 9, dá 34. Então, eu tenho aqui FR é raiz quadrada de 34, certo? E a unidade de medida de força, ela é dada em Newton. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 34, que é o valor da força resultante. Raiz quadrada de 34, tá? Então, é nessa direção e nesse sentido que a caixinha vai, se você colocar nela essas 4 forças ao mesmo tempo. E ela vem nessa direção e nesse sentido com uma força resultante de raiz quadrada de 34. Beleza, pessoal? Valeu!